Aproveitar aqui. Só arrumar a imagem. Isso. Tá conseguindo me ouvir? Então, tô ouvindo. Tá show. Tá boa a minha imagem? Tá bom aí. Gente, é um bate-bola bem rápido. Só passar umas informações que eu achei pertinente com o Matheus hoje. Compartilhar. Hoje eu estava falando com o Matheus em relação à alteração cardíaca em atletas, né? Como contornar isso, associando a parte médica com a parte esportiva. Para quem não sabe, o Matheus é um treinador, tá? Tá terminando agora a faculdade dele. A ideia é o seguinte, pessoal. O paciente, normalmente atleta, que usa esteroide, o próprio treinamento por si só, ele já gera uma mudança na arquitetura do coração. Normalmente uma hipertrofia ventricular esquerda. Tá? Junto com o esteroide anabolizante, isso acaba intensificando ainda mais. E o que a gente vê? A gente vê um coração que tem sua mudança na arquitetura, sofre um certo remodelamento. O problema é que isso pode gerar uma disfunção cardíaca. Normalmente uma disfunção diastólica. O coração não consegue encher de maneira apropriada, ele fica mais duro, no termo leigo, né? E isso, futuramente, pode gerar complicações para o paciente. E o paciente que tem uma disfunção, o atleta que tem uma disfunção, muitas vezes não tem nenhum sintoma. Por ser atleta, ser um paciente já altamente treinado, ele não tem nenhum sintoma, né? O cara não sente falta de ar, não tem cansaço aos esforços. Sintomas que naturalmente pessoas que não são atletas sentiriam, né? Exatamente. E isso se dá muitas vezes porque o praticante de fisiculturismo muitas vezes não faz o aeróbico, tá? E o aeróbico que fazem é aquele aeróbico que é de vovozinho, né? Caminhadas no parque. Isso não gera nenhum tipo de adaptação cardiológica, cardiorrespiratória. E o papo de hoje com o Matheus era tentar linkar isso, né? Porque o que eu sugeri seria o treino HIIT, né? Que é o treino intervalado. É o cardio intervalado com alta intensidade, né? Aí eu queria saber, Matheus, sua opinião sobre isso e como você iria abordar esse tipo de paciente. Vamos lá, galera. É o seguinte, o que a gente tem que ter em mente primeiro o que a gente precisaria de adaptação para contornar esse tipo de problema, né? Se por algum eventual motivo esse paciente tem um remodelamento cardíaco ou a própria hipertrofia do ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo, que é o compartimento do coração que é responsável por bombear o sangue para o resto do corpo, né? Para os músculos, para os órgãos, e esse sistema de lançamento de sangue está prejudicado por algum motivo, bom, se o compartimento que eu lanço o sangue ele está menor, então naturalmente vai entrar menos sangue ali. Então, para contornar esse lance de entrar menos sangue, eu vou ter que trabalhar com mais intensidade nesse sistema, entendeu? Bom, o que a gente precisaria em termos de adaptação fisiológica relacionada ao treinamento? A gente precisaria de um ritmo cardíaco mais bem adaptado para essa questão, né? Por exemplo, os batimentos em repouso, por exemplo, de um cara que tem uma hipertrofia ventricular mais alterada do que o normal, eles precisariam estar bem baixos, bem mais abaixo do que a média, né? Os próprios atletas de atletismo, por exemplo, eles têm essa mesma adaptação de hipertrofia ou de remodelamento, né? Do complexo cardíaco ali. Só que os atletas de atletismo fazem cardio de alta intensidade. Então, para eles, eles conseguiram contornar esse problema do remodelamento cardíaco por uma adaptação que o próprio treinamento deles oferece, entendeu? Basicamente seria isso. O que a gente vê hoje em dia no fisiculturismo, que são pessoas que não praticam cardio de alta intensidade. É mais treino resistido. O cara fica com sobrepeso, né, logicamente, muita massa muscular, sobrepeso. O coração, por si só, com esse sobrepeso elevado, tem já trabalha mais, né? Tem que trabalhar mais, justamente. E é até pior do que gordura, porque músculo tem muito mais sangue para irrigar. Começa uma por aí. atividade metabólica muito maior que o músculo demanda do que gordura, né? Exatamente. Aí é tudo uma bola de neve, como estava falando com o Matheus. O cara lá com sobrepeso,
tem que bombear mais sangue. Muitas vezes fica hipertenso pelo sobrepeso e também pelo uso de anabolizantes, que puxa mais só de água, né? Fica hipertenso, ou seja, sobrecarrega ainda mais o coração, Eu já tenho associado a toda essa... um plasma sanguíneo totalmente alterado também por esse acúmulo de água e sódio, né? Então eu preciso de um coração muito mais potente para lançar esse sangue mais grosso, no caso, né? Grosso entre aspas. Entre aspas, né? É porque o coração tem que vencer uma certa resistência, que é a pressão arterial elevada, né? Sim. O que acontece? E muitos pacientes, a gente tem até muitos conhecidos, que ficam com a frequência cardíaca em repouso maior que 100, fica super taquicárdico em repouso. Isso não é normal. Não. Isso é o quê? O coração está tendo que aumentar sua frequência cardíaca para compensar aquele débito cardíaco baixo, né? Aquele coração doente. Perfeitamente. E não é normal. Não é normal o cara ficar com taquicardia em repouso maior que 100. Não é normal o cara ser hipertenso. Não é normal o cara estar ofegante. Nada disso é normal. No bodybuilder, no mundo do treinamento hoje, quando a gente fala de hipertrofia muscular, a gente tem dois parâmetros que vão fazer o cara fazer um cardio de fato, né? O primeiro deles é acabar com os estoques de glicogênio para ele perder retenção hídrica e assim conseguir um aspecto visualmente mais seco. E o segundo parâmetro é o déficit energético, né? O déficit calórico, né? Ele vai fazer cardio para isso. Só que eles não se preocupam com a taxa, eles não se preocupam com as adaptações cardiovasculares. Eles não fazem cardio para performar o seu aparelho cardiorrespiratório. Eles fazem cardio para conseguir melhorar o seu aspecto visual, né? Então, quando na verdade, essa questão eles de colocam lado... o cardio, eles colocam o cardio como algo para aumentar mais seu gasto calórico diário. Não é algo só para isso, melhorar... só para isso. Assim, se a gente pensar em termos leigos, né? Tanto faz a intensidade do cardio que eu faço, se eu conseguir compensar com mais tempo, tanto faz, porra, porque o meu gasto energético vai ser igual, né? Se eu equalizar esse treinamento, o gasto energético vai ser igual. O cara pode fazer um cardio de 30 minutos de alta intensidade, que ele vai queimar, um exemplo, 600 calorias. Mas para ele queimar essas 600 calorias, andando passinho de vovó, caminhando com o cachorro, ele vai precisar de gastar 3 horas aí fazendo cardio. No caso, né, nem pensando nas calorias, né? Porque, óbvio, o cara quer igualar isso aí que você está falando, faz mais tempo de cardio, beleza. Sim. Mas o cara que faz um cardio de alta intensidade, que é o HIIT que eu estou falando, é o cardio intervalado, ele aumenta muito sua frequência cardíaca. E isso gera adaptação cardíaca. É o que a gente quer. Entendeu? É exatamente isso. E aí, se eu exijo mais. O mesmo sistema de adaptação, galera, do aparelho musculoesquelético, tá? Se eu tenho uma demanda, se eu entrego um problema para o meu aparelho cardiorrespiratório, ele vai ter que me entregar uma solução. Ele vai ter que se adaptar àquele estresse para conseguir produzir melhor aquela atividade e não ser estressado numa próxima oportunidade, entendeu? Então, com um aparelho cardiorrespiratório mais eficiente, eu consigo driblar essas adaptações negativas, né? Que o ganho de massa muscular exacerbado ou de maneira negligenciada, né? Tipo um ganho muito exagerado, sem um aparelho cardiorrespiratório adequado para aquela quantidade de massa muscular, com esse HIIT ou com treinamento de alta intensidade no cardio, a gente teoricamente, eu acho que ainda não tem estudos sobre isso, pelo menos com o bodybuilder não, a gente teoricamente conseguiria driblar essa questão de um aparelho cardiorrespiratório extremamente alterado, né? Não tem estudo porque ninguém estuda bodybuilder, né? Pois é. Mas bodybuilder também não quer ser estudado, não. Eu tô pegando muito paciente, até mesmo amador, né? Aspirante, eu diria, com alteração no eco já, entendeu? Amador? Não, aspirante, não é nem atleta, aspirante. O cara que usa esteroide treina pesado, né? Então, pensando o cara de alto nível mesmo, profissional, o que eu pego normalmente, eu solicito um eco diferente. É o ecocardiograma com strain. Que você consegue ver a alteração na contração mais precoce. Entendeu? O ecocardiograma, o convencional, você consegue ver alguma alteração, mas não vê alteração mais precoce. O strain é um método novo, né? Mas você consegue ver a alteração mais precoce. Aí você vê
os caras já têm um strain já mais baixo, mais alterado. Mas tá sem disfunção. Pô, já é um aviso, cara. Entendeu? Já é um aviso. Cara, então, eu acho que também essa questão do... Eu não sei com que frequência você faz a prescrição dos exames, pelo menos os exames cardíacos, né? Mas eu acho que isso deveria ser uma coisa que fosse levada com um pouco mais de atenção, porque a maioria não faz, mas quem faz, eu acho que faz uma vez por ano, é isso? Não, eu acho assim, uma vez por ano, suficiente. Beleza. Sim. Você fazer um ecocardiograma, fazer um mapa para ver a pressão 24 horas, ótimo. O de sangue, beleza, faz com mais frequência porque é algo mais fácil de fazer. Sim. Mas o cara ficar só com o exame de sangue, cara, o exame de sangue não mostra quase nada. Entendeu? Se tiver uma alteração no cardíaca, lipidograma, né, por exemplo. Irrelevante. Isso é bem relevante, na verdade. Você vê a alteração ali do perfil lipídico, cara, é comum, mas isso não vai refletir em nada agora. Entendeu? Agora, você pode ter uma alteração já no eco, precoce, e você não sabe, e tá levando. Entendeu? Sem fazer o eco, você nunca vai saber isso. Então, por exemplo, se eu fiz o eco ou o teste de esforço, apresentou alguma alteração, qual seria o próximo passo? O que eu deveria fazer depois disso? Tá, se fosse um atleta, né? Eu te considero um atleta. Cara, eu iria orientar, né? Que você abaixasse um pouco o seu volume de treino, a intensidade do treino resistido, né? Perfeito. E tentaria contornar isso com aeróbico, como eu falei, o HIIT, né? Que vai trazer uma certa adaptação cardíaca. E, obviamente, eu iria abaixar a carga androgênica na semana, o esteroide. Entendi. E em termos de treinamento... Pode falar. Você fazendo isso aí, dependendo do grau de mudança, de remodelamento, de disfunção cardíaca, você consegue reverter isso em até 3 meses. Eu ia perguntar exatamente isso. Tem como reverter esse quadro? Sim, se não tiver fibrose cardíaca, né? Que fibrose seria um tecido não funcional mais, né? Sim. Por exemplo, se engrossaria o capilar ali, né, no caso, né? Não, vamos supor. A fibrose do ventrículo esquerdo ali mesmo, né? Isso. Entendi. O coração com fibrose não consegue fazer uma contração eficaz. Porque tá meio que a fibrose não é tecido estriado, né? Isso. É uma cicatriz, né? Uhum. Aí o coração com fibrose não tem uma... Não funcionalidade. Exatamente. Aí com fibrose, realmente, não dá para reverter. Mas o cara sem fibrose, mas tem uma disfunção ali pelo próprio treinamento, pelo uso de hormônio, né? Você consegue reverter em pouco tempo até. O problema é você não mudar seus hábitos e se manter isso a longo prazo. Exatamente. O que a gente pega hoje, falando mais sobre treinamento, né? Numa questão de treinamento, bodybuilder não faz cardio de alta intensidade, ou pelo menos os aspirantes a bodybuilder não fazem cardio de alta intensidade por 2 motivos. É extremamente exaustivo, inclusive muito mais exaustivo do que o treino de resistência intervalado, que é o que a gente faz de musculação, bem mais. E o segundo ponto é que eles não têm um aparelho locomotor, os ligamentos, com o suporte necessário para aguentar um movimento cíclico de alta intensidade. Por exemplo, você vai colocar um bodybuilder para correr na areia, filho, vai se arrebentar todo, vai ter entorse de tornozelo, luxação, os ligamentos do joelho vão tudo para cá do caralho. Desculpa, com perdão da palavra, né? Irmão, vai estourar o cara todo, porque ele não tem articulação para comportar aquele volume de treinamento com aquela intensidade. Até porque os caras já estão muito mais acostumados a fazer exercício de uma maneira segmentada, linear, em máquina. Brother, o cara já está com o sistema de estabilização ali das articulações todo comprometido, justamente por causa das máquinas e não fazer exercícios livres. Aí tu vai expor aquele cara ao risco de lesão, entre aspas, né, por um treino que não vai gerar o que ele quer, mas o que ele precisa, ele não vai fazer. Certeza. Então, e também tem a questão do próprio sobrepeso. Você vai mandar um cara de 100 e poucos quilos correr. Aí eu sugiro normalmente coisas que tenha baixo impacto. Uma bicicleta, por exemplo, para o cara fazer o HIIT ali.
Dá pro cara Entendeu? fazer até natação, né, Henrique? Ah, boa ideia. Nunca pensei nisso, mas é uma ótima É, ideia. uma adaptação boa, pô. Ainda mais pro cara que, porra, pesadão e, pô, você vai trabalhar com atividade cardiorrespiratória o tempo todo. Verdade, é uma boa É ideia. uma boa, pô. Matheus, vou ficando por aqui, vou pro Valeu. plantão. Vamos marcar uma nova live, agora séria mesmo, né? De Que isso aqui foi fato, bem né? aleatório, tá? E vamos ver se a gente marca agora, final de semana, dependendo. Com certeza, Respondendo. vamos botar pra frente esse projeto aí. Vamos dar um pouquinho mais de informação pra essa galera. Tá bom? Valeu, Valeu. Matheus. Até mais. Valeu. Aquele abraço.